Bom, gente, nossa aula de hoje é sobre Sócrates. Com certeza, vocês já devem ter ouvido falar no filósofo Sócrates. Ele foi muito importante para a filosofia como um todo. Ele que formulou a filosofia como a gente conhece hoje. Nós hoje temos um perfil filosófico porque, né, nós tivemos acesso ao filósofo Sócrates e foi ele, né, que deu pontapé inicial na filosofia. Aí você vai dizer, professora, e os pré-socráticos? Os pré-socráticos foram de suma importância também para o desenvolvimento da filosofia. Né? Ele, por exemplo, Tales foi o precursor. Mas Sócrates é quem ele deu a forma da filosofia como a gente tem hoje. Sócrates viveu por volta de 470 anos, há 399 anos antes de Cristo. Então, Sócrates, ele viveu o período chamado período de silêncio da Bíblia, né? Que dizem que há um espaço de em torno de 500 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Há um espaço aí perdido. Acredita-se que não se levantou nenhum profeta naquele período. Então, Sócrates, ele fundou o que conhecemos hoje como o período clássico, ou chamado também como período antropológico, e também conhecido também como período socrático, que é o segundo período da filosofia antiga. É considerado, pela história da filosofia, como o maior dos filósofos, considerado ao lado de Platão e Aristóteles, o maior dos adversários dos sofistas, que a gente vai ver os sofistas daqui a pouco. E ele deduz que a sabedoria é o resultado da percepção da própria ignorância. Acreditava-se, né, que Sócrates era um homem muito humilde. Diferente dos seus colegas, que eram filhos de médicos, aristocratas, em sua grande maioria, Sócrates era um dos poucos filósofos que não tinha dinheiro. Ele era muito pobre. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho aí, porque eu não estou no chat, então eu não consigo ver você. Certo, beleza. Valeu, obrigada pelo retorno aí. Então, Sócrates, ele foi um filósofo que quebrou estigmas da época. Enquanto os pré-socráticos buscavam a origem de todas as coisas, Sócrates partiu para os conceitos. Né? Ele buscava, por exemplo, uma verdade absoluta, né? Mas essa verdade, para ele, não era uma verdade, como posso dizer, que formulada, né, pronta. Ele procurava o significado das coisas. Então, Sócrates, ao longo do período, né, que viveu em Atenas, ele buscou, de alguma maneira, encontrar respostas, né, e a sua frase mais conhecida foi: só sei que nada sei. Sócrates de Atenas. Considerações importantes sobre Sócrates e sua filosofia. Considerado pelo oráculo de Delfos, principal templo erguido em homenagem ao Apolo, deus da razão, que se manifesta por meio da sacerdotisa Pítia ou Sibila, o mais sábio dos homens, cuja afirmação é testemunhada por Querofonte e apresentada no Baulé, tribunal grego, na defesa de Sócrates. Acredita que Apolo lhe deu uma permissão, que é questionar todo homem que toma opiniões como conhecimento verdadeiro. Não deixou nenhum escrito, pois toda a sua filosofia foi concebida através de diálogos e oralidade. Sócrates, diferente dos seus colegas, como Platão, Aristóteles, né, Querofonte, Xenofonte, ele não deixou nada escrito. O que se conhece dele foi escrito por Aristóteles, pelos sofistas e por seu maior discípulo, que foi Platão. Sócrates, ele buscava uma verdade, mas não uma verdade pronta. Ele é o que eu chamaria de conceito. E diferentes dos seus colegas que buscavam dentro da observação, ele fazia o questionamento da dúvida. Né? Aí vocês veem uma foto da ruína
do oráculo de Delfos, que ainda existe lá os destroços, né, na Grécia Antiga. E Sócrates foi para o oráculo de Delfos com uma simples pergunta. Perguntou quem era o homem mais sábio de toda a Grécia. E, né, a sacerdotisa Pítia, ele respondeu: ora, Sócrates, o homem mais sábio de toda a Grécia é você. E Sócrates disse: não, eu não sou o homem mais sábio, porque eu só sei um tiquinho assim. A única coisa que eu sei é que eu só sei que nada sei. Aí a sacerdotisa disse: por isso mesmo, Sócrates, que tu és o homem mais sábio de toda a Grécia. E Sócrates, duvidando da sua resposta, ele foi em busca, né, se realmente do que o oráculo havia lhe dito era verdade. Então, buscando, né, dentro da Grécia Antiga, ele foi questionar os homens, né? Foi questionar os políticos da época, foi questionar aqueles homens que eram considerados sábios. Mas Sócrates percebeu que nenhum desses homens era realmente sábio. Por quê? Porque Sócrates acreditava que para alguém ser considerado sábio, ele primeiro tinha que admitir a sua própria ignorância. No momento que ele admitisse a sua ignorância, ele conseguiria alcançar, né, a verdadeira sabedoria. Ele conseguiria aprender alguma coisa. Principais escritos de Sócrates. Tudo o que sabemos sobre a vida e o pensamento de Sócrates, pois ele não deixou nenhum escrito, é proveniente dos comentários dos filósofos que o seguiram ou criticaram suas ideias ou estudaram suas ações, dos historiadores e outros escritores da época. As principais fontes sobre o assunto em questão são dos dois mais importantes discípulos, Xenofante e Platão, além de Aristófanes, escritor de teatro, dramaturgo, que satirizava os sofistas em suas comédias, onde Sócrates é um personagem de uma delas. Aí a gente tem, mas assim, quem deixou a maior contribuição foi Platão. Tanto que seus textos, os textos de Platão, eles estão divididos entre os textos platônicos e socráticos. Os socráticos são aqueles que se relatam realmente a vida de Sócrates. E os platônicos são aqueles que relatam os diálogos de Platão. Então, quem foi Sócrates? Então, veja alguma visão de alguns filósofos. Ele era, pela visão de Aristófanes, era uma visão negativa, que ele era um tipo de mestre pensador muito perigoso. Por que ele era considerado perigoso? Ele era considerado perigoso, gente, porque Sócrates, ele questionava as pessoas consideradas de poder da sociedade, pessoas que tinham grande poder, pessoas que não, sabe, digamos que ele era uma piaba e ele enfrentava um tubarão. Então, também Sócrates, seus textos eram irônicos, eles eram irônicos, ele levava a pessoa em estado de aporia. O que significa estado de aporia? É quando você não sabe mais o que dizer, a pessoa lhe envolve tanto com a fala dela, com o pensamento dela, que você não consegue você fica perdido, você não sabe mais nem o que dizer. Eu vou usar aqui, vou fazer uma pergunta para vocês vão dizer que não tem nada a ver com o que eu vou perguntar. Mas alguns de vocês assistem Big Brother? Mas com certeza quem não assistiu já ouviu falar em Sara e em Juliette. E também Gilberto, não é? Vocês veem que entre Sara e Juliette há uma disputa de quem envolve mais Gilberto. Elas têm ciúme da amizade dele, né? E a gente percebe que Sara é a que tem mais ciúme. A gente vê ela envolver ali Gilberto nas palavras dela. Olha, você viu o comportamento dela. Olha, ela te levou para aquele
canto, te fez, com aquela música de Mabel Biju, ela te envolveu, olha, ela tá tentando te enganar, ela envolve Gilberto com todo o diálogo dela. Aí depois vem Juliette e diz, olha, Gilberto, eu sou sua amiga, eu sou verdadeira com você, eu sei que a gente já discutiu algumas vezes, mas sabe que eu gosto de você, que eu amo você. Juliette tenta convencer Gilberto com a pessoa dela, com o que ela é. Enquanto Sara, ela tenta o contrário. Ela tenta mostrar o lado negativo de Juliette. Ela tenta mostrar o lado negativo de Juliette para fazer Gil gostar mais dela. Então, a gente vê uma questão aí, vocês, professor, o que é que tem a ver? É o diálogo que elas usam, entendeu? É a forma de conversar. Então, Sócrates, ele fazia a mesma coisa. Ele fazia você ver as coisas por outro ponto de vista. Só que ele fazia primeiro você falar o seu ponto de vista. Aí ele questionava. Por exemplo, Carla Dias, que saiu. Ela usava um método socrático. Ela envolvia, depois ela perguntava o que o outro achava daquilo. Quando as pessoas vinham questionar sobre o que ela tinha visto dentro da casa, aí ela só fazia dizer, olha, abra teu olho. Mas o que você acha sobre? Quando dizia assim, e fulano? Ela dizia assim, mas o que você acha de fulano? Então, Sócrates, quando ele ia, ele fazia assim. Por exemplo, ele perguntava para Ana Gabriele, Ana Gabriele, o que é educação para você? Aí Ana Gabriele dizia, não, desculpa, o contrário. Perguntava assim, Ana Gabriele chegava e perguntava para Sócrates, Sócrates, o que é educação para você? Sócrates ia responder, educação para mim, todo mundo esperasse que ele fosse dar uma resposta pronta, né? Educação para mim é ter conhecimento, é ser educado, blá blá blá, etc e tal. Só que Sócrates não fazia isso. Ele ia perguntar para Ana Gabriele, o que você entende por educação? Aí Ana Gabriela ia dizer, eu entendo por educação adquirir conhecimento. Ou então, é ser uma pessoa polida, saber sentar na mesa, falar baixo. Mas, aí ele ia dizer, mas será que estudar em casa também não é um tipo de educação? Ele ia fazer outro questionamento em cima do questionamento de Ana Gabriela. E se chamava método. Era o método da maiêutica, conhecido também como o método socrático. Vocês estão conseguindo me compreender até aqui? Pronto. O exemplo tosco, tá dando para entender? Posso. Eu falo rápido. Então, gente, nós vimos aqui, né, a máxima socrática. Só sei que nada sei. Muitos alunos se usam dessa palavra para entender, né? Para se usar assim, né? Hoje eu tô igual a Sócrates, só sei que nada sei. Mas Sócrates, como eu disse anteriormente, ele se usava dessa frase para quê? Para que as pessoas compreendessem, né, e entendessem o que ele queria dizer. Quando ele disse isso, só sei que nada sei, é que era a única certeza que ele tinha. Né? Que o resto ele podia duvidar de tudo. Que ele só tinha uma certeza. Igual a Descartes. Quando Descartes diz penso, logo existo. Então essa era a máxima de Sócrates. Ele só tinha uma certeza na vida, que de nada ele sabia. Que do resto de tudo ele podia duvidar. Então, principais objetivos da filosofia socrática. O pensamento de Sócrates relaciona dois conceitos fundamentais. São eles, teoria do conhecimento e ética, pois conhecer a verdade teria como consequência inevitável a ação moral, virtuosa, justa ou correta. Então, a teoria do conhecimento foi o que eu acabei de falar para vocês, né, que eu acabei de explicar, sobre a questão do diálogo socrático, do envolvimento, né, dele tentar descobrir através dos questionamentos, da maiêutica, da ironia, do estado de aporia, o que seria o método socrático. Ele passa por dois momentos. O primeiro dele é a ironia, né, onde ele exaltava o seu oponente. Né? Por exemplo, vamos usar de novo o Big Brother como exemplo. Juliette exalta Gil e depois ela, diz o que ela pensa.
Olha, Gi, você é uma pessoa muito legal, você é muito amigo, você tem um grande coração, mas nisso aqui você tá errado. Aí já a Sara faz o contrário. Ela aponta, aponta e aponta, né? E ela não faz esse direcionamento. Eu diria ali, né, fazendo uma análise do discurso de Juliette, ela se usa do método socrático. Ela vai, ela exalta, depois ela bate. Até que ela deixa Gilberto sem ter momentos que ele não consegue falar nada, ele não tem argumento. E aporia significaria isso. Deixar a pessoa sem argumento, sem resposta. Eu tô falando mais devagar, tá dando para entender? Pronto, ótimo. Então, e o que seria a ética? É porque no momento que eu vou conhecer a verdade, eu também tenho como consequência ações morais, né? Eu tenho ações virtuosas, justas, corretas, né? Eu vou ter um pensamento mais amplo, porque eu retiro tudo aquilo que não é considerado correto. Quando eu vou descartando esses pensamentos, eu levo a um ponto que me deixa do que seria a palavra pura, do que seria ética, do que seria moralidade, do que seria verdade. E isso me leva a ter uma vida virtuosa. Então, logo, a virtude, a ação de bem e a verdade, conhecimento do bem, estariam intimamente ligados, seriam inseparáveis, pois a primeira, agir conforme o bem, é fruto da segunda, pensar o que é o bem. Então, a da teoria do conhecimento tem como objeto de estudo compreender qual é o conhecimento verdadeiro, que eu acabei de falar para você. E a ética tem como objeto de estudo descobrir qual é a ação moral. Então, qual é a ação moral da educação? Qual é a ação moral da amizade? O que a gente entende por moralidade? Né? Aquilo que a gente considera o quê? Correto, justo, não é? Então, eu tento descobrir o que é moralidade, o que é verdadeiro, para chegar a um ponto de pôr aquilo em ação, de fazer o que realmente é certo. Na filosofia socrática, o objetivo da teoria do conhecimento é fazer que os homens adquiram, a partir da razão, o conhecimento do que é em si, isto é, substância, essência dos seres e verdade. Ética é fazer com que os homens busquem a prática de ações corretas ou justas nas relações privadas, pessoais e públicas, como os membros da polis. O que era a polis? É onde todos viviam, era a cidade. Por exemplo, a gente fala assim, metrópolis. São Paulo é uma metrópolis. Então, polis quer dizer um centro, né, em grego. Então, qual é o objetivo da filosofia socrática? É o conhecimento verdadeiro que leva a uma causa, que é a ação virtuosa, que tem um efeito, né? Então, vem uma causa e um efeito. É um ciclo, como vocês podem perceber. Então, a filosofia socrática, ela busca estabelecer uma relação direta entre teoria do conhecimento, verdade e ética moral, cuja interdependência decidem os rumos políticos da polis. Vamos usar de novo um exemplo bem tosco. Por exemplo, quando Gil foi decidir entre Caio e Juliette, ele disse que não conseguia ir contra o coração dele. Porque, assim, ele quis dizer assim, olha, eu tenho uma relação de amizade maior com Juliette, apesar de nós termos brigado muito e a gente discordar de alguns pontos, mas eu priorizo minhas amizades. Então, ele fez aí, ele teve um conhecimento do que era amizade, que causou uma ação virtuosa, que teve um efeito. Vocês estão me entendendo com meus exemplos toscos? Que bom que vocês estão conseguindo compreender com meus exemplos toscos. Porque a ideia é essa. Então, a filosofia socrática, que nós vemos para exortação, né? Ela está dividida em 3 partes ou em 2 momentos. A exortação, ela exalta. Aí depois nós temos a ironia, que é a refutação,
que é ao chamado de aporia, que leva ao estado de aporia. Que vem ao terceiro ponto, que é a maiêutica. Que a maiêutica vem do grego maieuta, que significa parteiro. E por que Sócrates deu este nome? Porque ele dizia que sua mãe era uma parteira. Sócrates, diferente dos seus colegas, ele não era rico, como eu disse anteriormente. Sócrates era filho de uma parteira e de um escultor, ou seja, ele era pobre. Então, Sócrates, ele em homenagem à sua mãe, que paria, ajudava as mulheres a parir, ele dizia que ele era um maieuta, um parteiro de ideias. Enquanto sua mãe dava luz às mulheres, ele ajudava os homens a parir as ideias. Aí abre aqui um colchete. Aí você vai dizer, professora, que coisa machista. Mas naquela época, gente, mulher não estudava. Mulher só servia para cuidar da casa e dos filhos. Então ela não estudava. A mulher não tinha papel nenhum dentro da sociedade. Tanto que na Grécia Antiga, só era considerado cidadão se você fosse homem, livre e grego. Se você fosse escravo, criança ou mulher, você não era considerado cidadão. Então, por isso que ele dizia que ele ajudava os homens a parir as ideias. E como ele dizia isso? Aqui a gente vem aqui a parte da exortação. É o convite que Sócrates dirige seu interlocutor com o intuito de iniciar um diálogo. Vale ressaltar que o mesmo costuma ocorrer após a emissão de um juízo, de valor qualquer ou conclusão do interlocutor. Então, nós temos aqui a dialética, a oralidade, né? E essa oralidade podia ser com qualquer pessoa, podia ser com um cidadão, um escravo, um sofista, ou um metecos. Quem eram os metecos? Os estrangeiros, né, que viviam em Atenas. Os estrangeiros também não eram considerados cidadãos. Para você ser cidadão na Grécia Antiga, você tem que ser grego. Então, Sócrates, diferente dos demais, ele conversava com qualquer um. Qualquer transeunte que chegasse e abordasse ele não tinha uma sala, ele não, os liceus, como Aristóteles tinha um liceu que dava suas aulas em jardins, como Epicuro, ele não tinha uma escola. Qualquer lugar que abordasse ele estaria ali aplicando o seu método. E a primeira parte seria a exortação. A segunda parte seria a ironia, que a gente já falou, né? Que era destruir os preconceitos que não passam de opiniões baseadas nos sentidos. Aí a gente volta lá para o nosso exemplo tosco, né? Quando Juliette exalta Gilberto e depois ela vem destruindo e perguntando, mas isso assim, aquilo outro. Aí ele fica sem estado de resposta, que vem a refutação, que é mostrar que os conceitos do outro é infundado, é falho, né? Então, essa ironia, ele perguntava, ele questionava, ele interrogava, ele indagava. A pessoa vinha com uma pergunta, ele vinha com outra em cima, né? Ele fazia você ver o seu conceito por outro ângulo. Ele destruía os preconceitos e as primeiras ideias que você tinha sobre um assunto. E nós partimos para o terceiro momento, que é a maiêutica, né? Que é dar à luz às ideias, é realmente, traduzindo do grego literalmente, é parir, né? É parir as ideias, é realmente dar vida a elas, ajudar a dar vida. Então, seria a construção do discurso, seria a construção do pensamento nessa hora, porque eu destruiria todas as ideias anteriores e começaria do zero e tentaria entender os princípios. Partindo novamente para o nosso exemplo tosco, Juliette é advogada. Com certeza, todo bom advogado, ele conhece o método socrático. E ela se usa desse método em seus diálogos. Ela primeiro exalta, ela vem com a ironia, destrói o diálogo do outro e depois ela faz ver aquele princípio, a ideia dela. Então ela envolve. Sócrates foi comparado a uma serpente que envolvia o seu interlocutor e o deixava ele tonto. Por isso, né, que lá na frente a gente viu que um dos filósofos disse que ele tinha um discurso perigoso, porque ele entrava na mente e fazia com que as pessoas vissem do ponto de vista dele.
Então, mas Sócrates, com tudo isso, ele sofreu muito. Por quê? Porque ele sofreu graves acusações. Ele foi acusado de corromper e perverter a mocidade, blasfemar e não crer nos deuses, negar as virtudes gregas e fazer prevalecer o discurso e a razão mais fracas. Por causa disso, ele foi levado a julgamento, né? Seus principais acusadores foram Anito, Meleto e Licon. Então, ele tinha 3 opções quando foi acusado. A primeira delas era pagar uma multa altíssima. Segundo, o exílio, embora de Atenas. E a terceira era a morte. Mas Sócrates não quis aceitar nenhuma delas. Por quê? Porque ele se considerava inocente. Ele disse que não ia se defender, que ele não ia aceitar aquelas acusações, porque que ele não era culpado do que ele estava sendo acusado. Mas Sócrates, ele mudava o pensamento dos jovens, ele fazia as pessoas indagarem com o seu método, eles faziam as pessoas questionarem, e isso irritava os outros. Então, qual foram as consequências deste diálogo? Uma revolução política, uma revolução ideológica, e o Sócrates era um líder considerado carismático, né? Qualquer pessoa tinha acesso a ele. Então, várias escolas depois dele foram abertas sobre a influência da sua reflexão. O homem viu que a produções dos seus pensamentos passou a ser o centro das discussões, né? E a valorização da razão. Que isso levou a fundarem, posteriormente serem fundadas escolas, como a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. E assim aqui vocês podem ver outras escolas que foram abertas. A Cínica, a Cirenaica, a Megárica e a Elide. Outras escolas que foram abertas posteriormente a Sócrates. E nós temos aqui alguns conceitos que foram posteriores a Sócrates, mas assim, eu não vou falar deles agora porque a gente vai ver mais na frente. E por último, a referência bibliográfica. Então, agora a gente vai partir para um ponto importante, né? A gente agora vai discutir um pouco sobre Sócrates. Se der tempo, a gente ainda vê os sofistas, senão fica para a próxima aula.